Olá a todas, todos e todas vocês. Eu sou João Willis, o seu informante aqui em Open Democracy, Democracia Aberta. Nos últimos dias, a cena política e a internet brasileira se mostraram escandalizadas com os vínculos entre a extrema-direita brasileira e os ideais nazifascistas. O podcast Flow, talvez o podcast mais famoso no Brasil, neste podcast, o apresentador Monark defendeu abertamente o antissemitismo e a existência de um partido nazista, ao lado do deputado Kim Kataguiri, que acrescentou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. As declarações provocaram surpresas, debate, os anunciantes se retiraram do podcast, mas a verdade é que os vínculos entre a extrema-direita brasileira e o nazifascismo não são recentes, não são de agora. Particularmente, o governo Bolsonaro é um governo nazifascista. Antes de o bolsonarismo se plasmar como tal, ou seja, antes de a figura pública de Bolsonaro catalisar os ódios, medos e ressentimentos da sociedade, a extrema-direita brasileira já apresentava esses vínculos com os ideais nazifascistas. Ou seja, já mitificava o passado da ditadura militar, já produzia inimigos através da propaganda e buscava superar a dissidência política por meio da violência. Todo o processo que resultou no impeachment da presidenta Dilma em 2016, um golpe, todo esse processo foi eivado de vínculos muito claros entre os grupos de extrema-direita, vem para a rua, na rua e principalmente o MBL, com os ideais nazifascistas. Quando Bolsonaro venceu as eleições em 2018, uma eleição marcada por uma campanha violenta que carregava justamente essas características nazifascistas, mitificação do passado, demonização do inimigo e proposta de que após as eleições a dissidência fosse assassinada ou banida em exílio. Depois dessas eleições de 2018, o governo Bolsonaro foi marcado por uma série de episódios que mostram os seus vínculos com o nazifascismo. Em 2019, eu escrevi um artigo chamado A Mentira Fascista. Nesse artigo, eu abordo o fato de que o Exército Brasileiro, em seu site, o Exército Brasileiro, sob o comando de Bolsonaro, elogiou como Marte, condecorou como Marte, um herói nazista, um oficial que havia sido condecorado por Hitler. O secretário de Cultura de Bolsonaro, Ricardo Alvim, reproduziu a cena em que Goebbels profere o seu famoso discurso. Aliás, ele não só copiou a cena estética, inclusive com a ópera de Wagner, como ele também copiou o discurso de Goebbels. E Bolsonaro recebeu no seu gabinete os líderes da extrema-direita alemã, que é nazifascista. Portanto, todo o escândalo gerado pelo fato de Monark, apresentador do podcast Flow, ter defendido abertamente a existência de um partido nazista e ter defendido abertamente o antissemitismo, não deveria causar surpresa a ninguém. O governo Bolsonaro é um governo nazifascista e por isso usa tanto a propaganda, as fake news, as teorias conspiratórias para produzir inimigos. A história se repete, primeiro como tragédia e depois como uma miserável farsa. Eu sou João Willis, o seu informante.